Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor da aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. Lembrai-vos, São José, e implorai por nós a vosso filho adotivo. Pedi a vossa Santíssima Noiva, Virgem Maria, que olhe carinhosamente por nós, pois é a mãe daquele que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina eternamente. Amém. Essa oração, meus caros, é a oração de São Bernardino de Sena, um santo da igreja que foi muito devoto a São José. Pois bem, caríssimos, neste segundo vídeo, vamos agora primeiramente relembrar o primeiro vídeo e esclarecer algumas coisas. Essa sequência de vídeos se trata da consagração a São José. Obviamente, caríssimos, que toda consagração, por mais que exista um método, não significa que você precisa seguir a este método de consagração. Você pode fazer a consagração no dia que você quiser, no momento em que você quiser, desde que de coração contrito e sincero, você se consagre a São José, ao patriarca da igreja. Mas, quanto mais entendimento nós temos, quanto mais aprofundarmos a devoção a São José, e nós somos melhores devotos daquele a quem nós conhecemos. Nós amamos mais aqueles que, na medida, nós conhecemos mais. Da mesma forma, embora a consagração não precise ser necessariamente neste método, nesses 33 dias aí, nesses 33 vídeos, ela será uma devoção muito mais frutuosa, consciente e muito mais profunda, na medida em que nós aprofundamos aqui os mistérios, as curiosidades, as dúvidas a respeito de quem foi São José, o maior dentre todos os santos, que não se iguala à Virgem Maria, mas está maior de todos os santos homens que passaram por esta terra, desta nova aliança. Portanto, caríssimos, falamos no último vídeo a respeito das realidades que se apresentam e do porquê se faz tão necessária a devoção a São José. De todas as circunstâncias e todos os problemas que se apresentam a nós, seja na destruição da figura masculina, na destruição da família propriamente dito, passando pela figura do homem também, que é o cabeça, nós falamos também no vídeo anterior acerca de algumas datas comemorativas de São José, algumas datas de decretos papais, de quando que São José começou a se fazer mais presente na vida da igreja, incluindo também o seu nome na oração eucarística primeira, que veio oriunda aí do Concílio Vaticano II. Aliás, tem uma história muito curiosa. Existia um bispo que era muito pouco conhecido, um bispo que era muito pouco conhecido na época em que se deu o Concílio Vaticano II, e este bispo, ele foi quem instigou, quem trouxe à tona a ideia de colocar o nome de São José na oração eucarística primeira. E esse bispo, o nome dele era Bispo Kiuli. Bispo Kiuli, que é oriundo da Iugoslávia, que foi vítima do comunismo, que foi vítima do nazismo e passou muitos anos em campos de concentração como sacerdote e, portanto, teve aí muitos problemas decorrentes desta exploração que ele sofreu. E este bispo foi quem trouxe à tona a ideia de colocar a São José o seu nome na oração eucarística.
E na exposição, no concílio deste bispo, acerca desta ideia, como decorrência do seu sofrimento nos campos de concentração, ele acabou desenvolvendo ansiedade, nervosismo e uma série de problemas. Portanto, as exposições dele eram exposições longas, repetitivas, e pelo nervosismo, pela ansiedade que ele acabou desenvolvendo. E João 23, então, ao assistir às conferências ali, então, se compadecendo pela situação em que o bispo se encontrava, sabendo da sua história, e também movido por uma certa revolta pelos seus irmãos de ministério estarem debochando deste bispo na sua exposição atrapalhada, e também comovido pela devoção a São José por esse bispo, sendo também João 23 um devoto fiel e fervoroso a São José, foi então ao dia 10 de novembro de 1962, 3 dias após esta atrapalhada exposição do bispo Kiel, que ele decretou no cânon da missa, então, que São José apareceria, né? Então é uma história curiosa aqui. Mas voltando, então, nós falamos no vídeo anterior a respeito dessas questões, das necessidades, né, de nós nos consagrarmos a São José. Portanto, neste segundo vídeo, nesse segundo dia da consagração, nós vamos falar brevemente acerca também da ladainha de São José. Que a ladainha de São José nada mais é do que uma oração que nos leva, na sua repetição, na sua vida, na sua vivência, buscar nos igualar ao Pai nutrício de Jesus. Não nos igualar, obviamente, em santidade, mas nos igualar no sentido de sermos parecidos com Ele. Refletirmos a sua imagem enquanto pai e enquanto marido. Nada mais tem por finalidade esta ladainha do que podermos progredir em virtude, como dizia Santa Teresa, sobre conhecendo a surpreendente influência de São José sobre Deus Filho, por ter acompanhado, por ter ordenado e educado o menino Jesus, sabe que essa influência que São José tem no céu é grandiosa, a ponto de Jesus não negar-lhe nenhum pedido, como pai adotivo, né? E Santa Teresa expõe também, na sua autobiografia, de como que cresceu tal devoção a São José, mediante uma enfermidade que ela sofreu, e pela intercessão de São José foi curada. E tantas outras pessoas que confiaram a São José, que foram a São José com as suas maiores aflições, foram curadas, foram auxiliadas, de certa forma. Então ela diz que sempre viu que quem honrou de maneira especial a São José progredir na virtude, progredir na vida espiritual, conseguir se aprofundar, né? Você provavelmente já ouviu falar sobre São Maximiliano Kolbe, um santo que foi levado para um campo de concentração, e em Auschwitz, onde ele foi mantido prisioneiro, se ofereceu para morrer então no lugar de uma outra pessoa. Fundador da Milícia da Imaculada, então em 1917, com o propósito de difundir a devoção a Maria Santíssima em torno do mundo inteiro, foi um exemplo de coragem e de devoção a Maria, mas também a São José, que logo mais à frente nós vamos falar. Mas provavelmente você não ouviu falar do padre Joseph Kentenich. O padre Joseph Kentenich é o fundador do movimento Schoenstatt. E este movimento, ele vem justamente para, assim como São Maximiliano tinha o intuito de difundir a devoção a Nossa Senhora, o padre Joseph, então, funda este movimento com o intuito de formar pessoas parecidas em virtude com Nossa Senhora. E sendo parecidas em virtudes, poder, assim, se aproximar da perfeição. Então, padre Kentenich, ele pediu para também ser enviado ao campo de concentração para poder oferecer esses sofrimentos pelo seu movimento. E desde então, ele passou 3 anos em Dachau, na Alemanha, e o seu método de consagração é conhecido como aliança de amor. Ele acreditava que uma aliança de amor com Maria transformaria o mundo. E ao transformar os membros de Schoenstatt em aparições de Maria, não aparições literais, mas aparições no sentido de ser parecido com ela e resplandecer as virtudes, então, de Nossa Senhora às pessoas do mundo inteiro.
não em grau de disputa, como talvez alguns possam compreender, não se compete a devoção entre os santos. Ora, quem tenta ficar explicando quem é maior ou quem é menor, ou justificar uma devoção a um santo que nunca vai se igualar a Nossa Senhora, é de certa forma alguém que não compreendeu o sentido da devoção, que é nos aproximar do próprio Cristo, que é nos aproximar da perfeição, que é poder ter um amigo diante de Deus que está vendo a sua glória, que possa ser intercessor das nossas causas. E nós não podemos esquecer que santos são heróis, homens e mulheres, e como heróis merecem um lugar de honra, e este lugar é o céu, que todos nós almejamos. Mas assim como existe, explicando um pouco disso, mas assim como existe a devoção a Nossa Senhora, é mais do que necessário também existir uma devoção profunda a São José. Nós precisamos de aparições de São José. Nós precisamos de pessoas parecidas com São José, homens parecidos, mulheres fervorosas na vida de oração também. Porque, trazendo um pouco para a nossa realidade, nós vemos muitas vezes esposas, mulheres, que reclamam de seus maridos por não serem virtuosos, por serem desorganizados, ou por serem alguém que não presta nem para achar alguma coisa que perde em casa. Quando, na verdade, essas mulheres deveriam nutrir uma devoção ao seu esposo, auxiliá-lo na vida de oração, através da sua oração, do seu silêncio, da sua submissão, oferecendo a alma do seu esposo, oferecendo aquele que é uma só carne com você. Então, a devoção a São José, assim como qualquer devoção, tem por finalidade nos tornar mais próximos de Cristo. Ser amigo daquele que é o nosso santo de devoção, para que ele então leve a Deus as nossas preces. Assim como nós temos o nosso anjo da guarda, que não somente serve para nos proteger, muitas vezes até de nós mesmos, mas para levar a Deus um relatório das nossas vidas, né? E então a ladainha de São José, ela é extremamente importante que seja recitada diariamente, para que, através das palavras, nós possamos ir compreendendo e transformar em atos todas as preces da ladainha São José, sendo humilde, sendo manso, sendo castos, sendo mais próximos de Deus. Então a ladainha São José é extremamente importante e ela sempre será rezada no final dos vídeos, para que a gente possa não decorar, mas para que a gente possa ir tornando hábito esta oração nas nossas vidas como homens, a ponto de podermos ser agraciados pelas virtudes do patriarca da igreja. E São José tem a primazia perante Deus de levar as dores de um pai, levar as dores de um esposo, seja o seu problema, suas dificuldades profissionais, pessoais, espirituais, enfim, sejam elas quais forem. E eu não vejo, meus caros, nenhum modelo ideal de devoção para o homem do que uma devoção profunda a São José. Aquele que não só protegeu e educou moralmente o Cristo, mas foi seu protetor, foi o provedor da Sagrada Família, governou a Sagrada Família. Então, obviamente que para uma missão tão grandiosa, necessitava, assim, que ele fosse culminado de graças extraordinárias. Por isso o maior dos santos entre os homens. Ora, Michel, mas então você quer dizer que o Evangelho está errado, que Cristo mentiu no Evangelho quando disse que São João Batista, na ocasião do seu batismo, não haveria ninguém maior entre os homens e mulheres do que João. Ora, até então, Cristo estava falando da antiga aliança, que na antiga aliança ele foi o maior. Mas Cristo veio nos trazer a nova aliança. E da nova aliança, São José é o maior de todos os santos, abaixo da Virgem Maria. Então na escada para o céu nós temos São José, nós temos Maria, nós temos o Cristo, que morreu por cada um de nós. A versão que nós faremos da ladainha em todos os vídeos, como já fizemos no final do primeiro, se você viu até o final, ela foi a versão aprovada então como oração de indulgência pelo Papa Pio X em 1909. Nessa versão da ladainha nós poderemos ver explicitamente as virtudes de São José, o objeto que nós precisamos buscar para viver uma vida santa, uma vida reta, sendo a imagem de São José, onde estão não somente as virtudes, mas também as glórias do nosso Pai espiritual.
para que a gente possa ser a aparição de São José para o mundo, para a nossa família, para todos aqueles que se apresentam diante de nós. E uma das glórias, caríssimos, que nós percebemos na devoção a São José é justamente a alegria dos santos, que é a primeira glória de São José. E eu estou trazendo isso nesse segundo dia, nesse segundo vídeo, para que nós entendamos os frutos dessa devoção. E a primeira glória que São José nos promete é justamente a alegria dos santos. A alegria daquele que serve, daquele que governa, mas daquele que serve, que provê e que protege. Santa Gertrudes, a Grande, num dos seus relatos, diz o seguinte, abre aspas, eu vi o céu se abrir e São José sentado num trono magnífico causou-me grande impressão quando, a cada vez que se dizia o seu nome, todos os santos se curvavam profundamente em sua direção, dando a conhecer pela serenidade e doçura dos olhares que se alegravam com ele em sua excelsa dignidade. Ora, nós temos sinais dessa grande devoção a São José. Recente, né, inclusive. Oratório, por exemplo, nós temos diversos oratórios no mundo inteiro de São José. Mas o oratório que é localizado em Montreal, no Canadá, ele é o maior de todos, a Basílica, né, em honra a São José. E o pensador desta basílica, né, é Santo André Bessette. E ele diz, né, em um dos seus escritos, tenho apenas minha grande devoção a São José. Isto é o que me guia e me dá plena confiança. Ora, falando brevemente da história de Santo André Bessette, o apóstolo de São José, nós temos uma história muito curiosa de um irmão de sua ordem, que ele simplesmente não era dotado do maior conhecimento, não era reconhecido como alguém douto, né, como alguém inteligente. Só para você ter uma ideia, Santo André é oriundo de uma família profundamente católica. Seu pai era um lenhador e acabou morrendo aos 9 anos de idade de Santo André. Ele acabou falecendo, né, em virtude aí do seu trabalho, atingido por uma árvore. E a sua mãe, alguns anos depois, acabou falecendo, né, e ele ficou órfão. Então, com 12 anos, sua mãe faleceu de tuberculose. E desde então, Santo André acabou nutrindo uma devoção a São José, como uma figura paterna que ele precisava. E adentrou então a vida religiosa. E na vida religiosa, ele adentrou na congregação da Santa Cruz. E acabou se tornando um irmão leigo. Nunca foi ordenado sacerdote, dada a falta da educação formal, né? Então ele foi designado para porteiro e acabou ficando lá por mais de 40 anos. Este era o seu cargo na congregação. Tamanha era a sua humildade, porque, como dizia ele mesmo, né, na sua biografia, você pode perceber, dizia ele mesmo que era um cãozinho de São José. Alguém que era pequeno demais. Alguém que não era dotado da maior doutrina, né? Embora fosse um simples porteiro, aqui nós podemos ver como a graça de Deus age na vida de tantas pessoas, de tantos homens de fé, que muitas vezes pensam que são insignificantes, e talvez o sejam perante o mundo, e até ridicularizados. Mas olha o que Deus faz com a vida das pessoas, destes santos, que, como heróis, como eu falei, merecem um lugar de honra. Ele passava horas e horas rezando, conversando com as pessoas na portaria da escola, onde era o seu cargo, e dentro, assim, de todos esses anos, né, acabou alcançando uma fama de santidade, de sempre que possível rezar por essas pessoas, começou a receber pedidos de oração das pessoas, e pessoas começaram a alcançar graças por sua intercessão já em vida, por suas orações. E ele sempre, humildemente, dava a importância e os méritos dessas graças alcançadas a São José. E foi muito ridicularizado pelos seus irmãos, até pela igreja na época, por alguns sacerdotes, por superiores, por ter essa devoção inocente a São José. Mas, simplesmente, ele recebia, em média, 80 mil cartas por ano, com pedidos de oração, com preces para alcançar graças específicas. Santo André, que acabou tendo que ter seus assistentes para poder dar conta, sempre foi muito direto ao ponto nas respostas dessas cartas, onde ele sempre dizia, né, vá a São José. Muitas cartas ele respondia apenas assim, porque podemos ver
a insignificância desse homem perante o mundo, de uma pessoa santa, são muitas vezes ridicularizados, repreendidos pela própria igreja, por seus membros, que muitas vezes por inveja, por uma falta de senso de verdade, de virtude, de humildade, de uma falta de vida de oração, acabam não só julgando, mas acabam dificultando o caminho de muitas pessoas para a santidade. Como foi o caso do irmão Santo André Bessete, que um irmão insignificante, leigo, não ordenado sacerdote pela sua falta de educação formal, poder, através da oração, através da entrega total a Deus, ser um canal tão grande para tantas pessoas. E uma das respostas nas cartas dele, Santo André diz: ao invocar São José, não é preciso falar muito. Você sabe que o seu Pai no céu conhece as suas necessidades. O amigo dele, São José, também as conhece. Diga-lhe o que você, São José, faria no meu lugar, e veja a graça acontecer. Então, Santo André queria fundar um templo em honra a São José. E seus superiores, então, depois de todo o contexto, de toda a sua fama, acabaram permitindo também que tocasse o projeto. Um projeto que se ergueu com a capela em 1904, e em 1924, no mesmo terreno em que foi construída a capela, em honra a São José, foi então iniciada a construção da Basílica de São José, que finalizou em 1967, e obviamente o Santo André não viveu para ver a sua conclusão. Ele morreu em 1937 aos 91 anos. Então, em virtude de todo o seu esforço, de toda a sua dedicação, ele foi conhecido e é conhecido no mundo todo como o apóstolo de São José, que difundiu fervorosamente nos tempos modernos essa devoção. É o exemplo mais perto que nós temos de uma devoção profunda a São José. E foi beatificado então em 1982 e canonizado por Papa Bento XVI em 2010. Nos dias de hoje, o Oratório de São José, que é uma basílica no Canadá, recebe em média 2 milhões de visitantes de forma recorrente. E nós podemos perceber, como eu havia falado antes, que São Maximiliano Maria Kolbe, que nutriu uma devoção fervorosa também a Nossa Senhora, e fundou não só a Milícia da Imaculada, mas também um jornal que buscava difundir, na época, a devoção a Nossa Senhora, que reconhece a grandeza de São José. Quando ele diz, né, à exceção da nossa mãe amorosa, São José supera todos os santos. São Maximiliano Kolbe. Então, São José ele é um santo único. É honrado e amado como o homem mais próximo de Cristo. E as suas virtudes e a sua santidade é extraordinária, justamente porque a sua missão exigia graças e virtudes extraordinárias. E muitos padres da igreja, São Jerônimo, Santo Agostinho, por exemplo, exaltaram São José como exemplo de amor, de humildade e de dedicação a Jesus e Maria. Assim como nós, como maridos, somos chamados a exercer essa dedicação integral pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, pela nossa família. E São Gregório de Nazianzo considerava-o tão santo que o chamou de o mais luminoso de todos os santos, quando ele diz: o Altíssimo concentrou em São José, como num sol de brilho inigualável, a luz e o esplendor de todos os demais santos. A afirmação de São Gregório, de fato, é usada. Como doutor da igreja, seu magistério tem valor perene. E a santidade de São José, então, superaria a santidade de Nossa Senhora? Obviamente que não. Nós sabemos que, desde o início, só para nós entendermos, desde o início do cristianismo, todos os seguidores de Cristo reconheceram a santidade excepcional de Maria, a mãe de Jesus. Era raro na igreja primitiva que alguém se referisse a Maria como uma santa, somente. Porque a pessoa e os privilégios de Maria eram tão grandes, tão imensuráveis, que recebeu o título de Santa Mãe de Deus. E no reino de Deus, é bom que nós lembremos que Maria é a mais elevada dentre todas as criaturas, isso incluindo os anjos. Então, logo, obviamente, São José não é maior que Maria.
mas não menos importante e não menos fundamental. Ao passo de que Maria é a maior dentre todas as criaturas, São José é também o maior entre todos os santos, com exceção da Virgem Maria, que ele não é maior do que ela. E acerca da paternidade de São José, nós podemos falar que das glórias que essa devoção traz, sem sombra de dúvidas, a paternidade ela vai ser uma alegria, né, como essa primeira glória que é ter a alegria dos santos, a alegria que nós devemos nutrir em nossa paternidade na nossa casa, com os nossos filhos, nas brincadeiras, nas conversas com nossas mulheres, nas conversas, no ensino, na catequese dos nossos filhos, em todos os momentos. A paternidade ela nos traz privilégios, dentre eles ser possibilitados por Deus de ser co-criadores, né? Nós somos aquele que gera os nossos filhos, juntamente com nossas mulheres, com nossas esposas. E o pai é aquele que gera. E dentre esses privilégios de ser co-participantes, co-criadores, nós também temos o privilégio de ter a honra de ser devotos de São José. E a respeito da paternidade de José, obviamente que ela traz direitos e privilégios junto com os deveres e com as responsabilidades que implica. A missão de São José pedia, com certeza, graças maiores do que qualquer outro santo jamais recebeu. Isto justamente porque é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo, nessa relação, nesse intercâmbio de amor da Santíssima Trindade, o Espírito Santo moveu e infundiu as graças necessárias a São José, para que ele pudesse cumprir essa missão de educar a segunda pessoa da Santíssima Trindade enquanto homem. Então veja que beleza imensurável a devoção a São José ter a relação com a Santíssima Trindade. Deus que se agradou e pensou desde sempre São José no seu papel no mistério da salvação, o Espírito Santo que o culmina de todos os dons necessários para bem viver essa missão, e o próprio Cristo, que se deixa governar, que se deixa ser educado por um simples homem, mas não menos importante, que é o próprio São José. Então veja essa reflexão de São Lourenço de Brindisi. Em qualquer reinado, não somente o rei e a rainha, que como o sol e a lua iluminam seus domínios, mas também os príncipes, duques, governadores, etc., e especialmente os pais e parentes consanguíneos do soberano, que brilham como estrelas no firmamento, são honrados pelos súditos fiéis e de boa vontade. Assim, meus amigos, a razão de certa obriga que, no reinado de Cristo, não somente o Cristo e a Virgem Santíssima, mas também todos os santos sejam dignos de alta estima. E esse homem, José, pai do Cristo e esposo da Santíssima Virgem, seja honrado pelo próprio Cristo, porque seu pai, e pela Santíssima Virgem, porque seu esposo. Ora, aqui fica explícito que São Lourenço é um apologista de São José. E no mesmo sermão, ele continua: se Cristo está sentado à direita do Pai, na glória do paraíso, acima de todos os coros dos anjos, porque é o primeiro dos predestinados e foi santo dos santos neste mundo, e se a Santíssima Virgem, graças à sua própria santidade, ocupa o segundo lugar, logo após de Cristo, porque é também a segunda na ordem da predestinação da graça, a mim me parece que José, porque ocupa o terceiro lugar na ordem da predestinação e da graça, também ocupa o terceiro lugar na glória do paraíso. Veja, São José é o maior santo no reino dos céus, porque Deus o predestinou a essa posição. E essa não é uma realidade que deve nos assustar. Pelo contrário, mostra a intimidade que São José tem com o próprio Cristo, não somente na terra, mas no céu. Como dizia São Leonardo de Porto Maurício: alegrai-vos, servos de São José, pois estáis próximos do paraíso. A escada que leva até lá tem 3 degraus: Jesus, Maria e José. E Santo Afonso de Ligório: quem não percebe que depois da Mãe Santíssima é São José, dentre todos os santos, o mais querido por Deus? E nós podemos ver nessa hierarquia que ficou muito clara pelos doutores da Igreja, que descreveram de forma hierárquica
não só as devoções, as venerações e a adoração, como um grau de prioridade, né? A latria, que é a adoração a Deus, que é estritamente singular a Ele. A hiperdolia, que no caso significa especialíssima veneração, que se dá somente a Maria. A protodolia, que é terceiro grau, que seria o significado primeira veneração, que é São José. E dulia, que é a veneração a todos os demais santos. Então veja que Deus ocupa um lugar único acima de todos os outros. Maria ocupa um lugar abaixo. E São José, um lugar abaixo de Deus e de Maria. E depois todos os santos. Uma santa que amou e venerou São José de modo extraordinário foi a própria Santa Teresa d'Ávila, como eu falei aqui, que surgiu também uma devolução mais profunda após a cura de uma doença, de uma enfermidade, pela intercessão de São José. E na sua autobiografia ela escreve, inclusive, abre aspas, eu queria persuadir toda a gente a ser devota deste glorioso São José, dada a grande experiência que tenho das graças que ele obtém de Deus. Não me recordo de lhe haver suplicado qualquer coisa que não me tenha concedido. É de se espantar os grandes favores que Deus me fez por intermédio deste bem-aventurado santo. Os perigos de que me livrou, assim de corpo como de alma. Se a outros santos parece ter Deus dado a graça de acudir em alguma necessidade, a este santo glorioso tem experiência de que acode em todas. E que quer o Senhor nos dar a conhecer que, assim como lhe foi sujeito na terra, também no céu faz tudo quanto ele pede. Olha que beleza, olha que graça. O próprio Cristo, que se sujeitou na segunda pessoa a se fazer homem, que se sujeitou a um ser humano, a um santo, que por mais que seja um santo de sétima morada e dotado de tantas virtudes e graças extraordinárias, ele que se sujeitou na terra também, no céu, faz tudo o que São José pede. E ela continua. Peço apenas, pelo amor de Deus, que quem quer que não acredite em mim, teste a verdade do que digo, porque verá por experiência própria que grande bênção é recomendar-se a esse glorioso patriarca a ser-lhe devoto. E aqui, meus caros, eu posso dizer com todas as letras, ela está certa. Porque eu sou um fruto de São José. Eu sou um fruto da devoção a São José. São José que cuidou, que me tirou das trevas em diversos aspectos, como um homem. São José que cuida e intercede pela minha paternidade, pelo meu matrimônio, pela minha família. Eu posso dizer com todas as letras que São José leva de fato as nossas intenções a Deus com maior eficácia. O nosso anjo da guarda também, nosso santo de devoção, mas é imprescindível que nós tenhamos essa devoção a São José. Então, logo, caríssimos, o papel de São José é nos fazer cada vez mais próximos a Ele. Na verdade, cada vez mais próximos de Cristo, por intermédio dele. E nesse caso, a primeira glória que virá como um fruto da devoção profunda e sincera a São José é justamente a alegria dos santos. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis,
rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa, e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois com igual confiança a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente de me alcançar o que vos rogo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.